Olá amigos que estão participando da AgroTeams Virtual. Eu sou Vando Cruz, sou técnico do Rural Teams, sou meliponicultor aqui em Araguaína. E neste vídeo vamos tratar sobre meliponicultura no Tocantins, como conviver com o calor no período seco e com excesso de umidade no período das chuvas. Controle do calor. Proteger as caixas do sol. O sol aqui no Tocantins, mesmo pela manhã, mesmo pequenas quantidades de minutos, é suficiente para prejudicar o enxame. Evitar locais quentes. Por que eu coloquei esse tópico? Porque já visitei vários meliponicultores que estavam com as caixas na sombra, mas a temperatura lá estava um verdadeiro forno. Abelhas perto a um palmo de uma telha de amianto que não foi pintada. Pintar as caixas com tinta própria, tinta acrílica. Acrílica significa a base d'água. E isso protege muito as caixas. A tinta acrílica, ela evita o calor, além de controlar também a umidade, vamos falar mais na frente, mas ela é um isolante térmico. Colocar túnel de cera nos enxames novos. O túnel tem sua importância porque as abelhas ficam enfileiradas e conseguem trocar o ar quente da caixa. Fazer o furo de ventilação no fundo do ninho, porque o ar entra pelo túnel e sai pelo furo. Geralmente elas tampam com barro, mas de um jeito que fica poroso, que há uma grande saída de ar e de água. Não vedar as caixas totalmente com fitas. A gente tem visto por aí o pessoal, para proteger, preocupado com os florilhos, veda totalmente, e se essa caixa não tem o furo de ventilação no fundo, as abelhas passam sérios problemas com o calor. Convivendo com a maior umidade, que é no período chuvoso. Proteger as caixas das chuvas e do respingo. Já chegou caixa aqui para eu corrigir o problema de florídeo, mas que quem começou foi o excesso de umidade, que a chuva batia e o respingo. Às vezes a caixa está próxima do chão e respinga, mesmo que não caia direto na caixa, mas respinga. E pintar as caixas, porque se respingar pouco e essas caixas estiverem pintadas, a umidade não penetra na madeira. E o que essa umidade faz penetrando na madeira? Começa a mofar. As abelhas não dão conta de cuidar dos problemas de umidade. E a cera mofa, a cera resseca, e isso só traz problema para as abelhas. Porque na natureza ninguém pinta, mas lá há uma árvore tem diâmetro de, às vezes, até de 20, 30 centímetros. E a árvore está viva, em muitos casos também. Então, é totalmente diferente de uma caixa de 2 centímetros ou 2,5 centímetros, mesmo que se faça com 3, precisa pintar essas caixas. Cuidados com a alimentação. No período chuvoso, devemos dobrar o cuidado com a alimentação. Tem muitas receitas de xarope, 1 para 1, significa uma parte de açúcar para uma parte de água. Isso torna o xarope muito fino. Se a umidade do ar já está alta e você coloca água dentro da caixa, só vai trazer problemas para as abelhas. Então, na preparação do xarope, você coloca 2 partes de açúcar para 1 parte de água, como a receita, o vídeo anterior, que está aqui no site da AgroTeams também, que trata disso. Intensificar as revisões. No período seco, você pode até passar um certo tempo sem verificar os enxames, porque já tem a oferta da florada, em alguns casos não precisa alimentar, e não tem os problemas acarretados pela umidade. Mas no período chuvoso, o meliponicultor tem que se preocupar e intensificar as revisões. Visualizar os enxames pelo menos a cada 15 dias e os enxames novos, as divisões, as transferências, se possível até 3 vezes por semana. Maior atenção com os forídeos. Forídeo, vocês sabem, tem um vídeo também falando sobre isso. É uma mosca, Pseudopocera, que causa grandes estragos por falta de cuidado.
Isso aqui está a foto dele e aqui o estrago que ele faz. Isso aqui são os potes de mel, as larvas do forídeo que destrói totalmente o enxame. E agora vamos à prática. Estamos aqui no meu meliponário, onde eu crio algumas espécies, todas nativas do Tocantins. Aqui eu tenho tiúba, urussu amarelo, urussu preto e moça branca. Nós vamos tratar de como conviver com o excesso de calor no período seco e com o problema do excesso de umidade no período chuvoso. Como todos sabem, nós temos dois períodos definidos aqui no Tocantins. É o período chuvoso e o período seco. E nos dois períodos, temos que saber conviver com os problemas do clima, para que não prejudicamos os nossos enxames. Algumas medidas são simples e que funcionam e que fazem a diferença. A primeira medida contra o calor é proteger as nossas caixas do sol direto, mesmo que seja por pouco tempo, mesmo que seja nas horas mais frias, principalmente o sol da tarde. A outra medida é ter cuidado com o material que você vai ensombrear essas caixas. Mesmo que seja telha, não é qualquer telha. Por exemplo, a telha de amianto é um material que esquenta muito. E tem muita gente que faz meliponário em telha de amianto. A não ser que seja debaixo de uma árvore, aí no caso não vai esquentar tanto, vai mais proteger da chuva. Mas a telha pode ser usada assim, desde que seja pintada com tintas adequadas. Eu já tive um meliponário aqui, eu pintei com a tinta própria. Não devemos pintar com aquela tinta cal. Aquilo ali, das duas chuvas já desmancha, aquele mesmo cal que pinta meu fio. Não, ali não serve para telha de amianto. 2, 3 chuvas ali, o cal desaparece e a telha, que já é quente, com o tempo, com o período chuvoso, ela vai ficando escura. Fica da cor da lona preta. E se ela já é quente, cinza, quando ela vem nova, ela preta, esquenta mais ainda. Então, seu meliponário vira um verdadeiro fogo. Apesar que as abelhas do Tocantins já são adaptadas ao calor, mesmo assim, num local desse aí, dependendo do local, da ventilação, não adianta a gente confiar na ventilação, porque tem hora que o mesmo local ventilado, o vento para. Então, no sol direto, vai prejudicar esses enxames. Outra medida contra o calor é pintar as caixas. Aqui temos algumas caixas. Tem uma caixa de urussu amarelo pintada. Eu também coloquei como medida um isopor. Por quê? Nesse local, eu estou no começo do meliponário, deixa eu mostrar aqui, ó, e aqui bate o sol da manhã. Além do isopor, eu tinha colocado antes essa tela sombrite. E como eu já tinha colocado a tela, eu não tirei mais. O isopor resolve. E não precisa, podem ver que não precisou ser em todas. Aqui eu coloquei uma manta térmica. Aqui, ó, para você ver. Aqui foi colocado uma manta térmica, que também resolve o problema do calor e o problema da chuva, que nós vamos falar mais na frente. Que tinta podemos pintar as caixas? Pode ser o próprio verniz natural, com as resinas, com a própolis da abelha, né, por exemplo. Aqui temos o extrato de própolis, aquele gel própolis foi triturado no pilão. Aqui a gente colocou álcool de posto. E esse material pode ser usado para tingir as caixas. Temos aqui essa caixa de marmelada, por exemplo. Ó, ela foi tingida com verniz natural. Mas a tinta acrílica, muito boa, muito recomendada. Então eu pinto e recomendo. Colocar duto de ventilação, nesse caso, é quando os enxames estão novos. Aí você coloca o duto. O que é o duto? É o túnel. Esse túnel as abelhas fazem naturalmente, mas no momento de uma transferência, no momento de uma divisão de enxame, numa caixa nova, às vezes o enxame está desorganizado, você deve colocar esse duto, porque ele tem duas funções, a de ventilação e a segunda função é de defesa. Então, pessoal, eu tenho aqui uma caixa pronta para receber o enxame. E não é só pegar o enxame e colocar aqui dentro de qualquer forma. Então nós temos que prepará-lo de alguma forma. Ó, uma das medidas que realmente ajuda a controlar o calor é o túnel. Como fazer o túnel? Primeiro eu derreti a cera, usei um cabo de vassoura lixado, coloquei na água, aí eu mergulho o cabo de vassoura na cera, depois na água, depois na cera, depois na água,
Aí você faz esses potes. E desse pote você vai fazer o túnel. Como se faz? Muito fácil. Você pega aqui uma faca, esquenta, aí você corta aqui a cera. Tá feito o túnel. Agora é só colar aqui, ó, já tem o furo de entrada. Eu colo, tá conseguindo ver aí, ó. Eu vou colar aqui esse túnel. Pronto. As abelhas agora vão percorrer pelo túnel de cera. Por que o túnel deve ser feito de cera? Normalmente, todo enxame que você encontra na natureza, elas têm o túnel. Geralmente é de própolis ou de geoprópolis. E cada abelha, cada espécie tem o túnel da dimensão ideal. Eu não sei qual é a medida da tiúba, da urso preto, da urso amarela. Mas eu sei que é parecido com essa aqui. Mas pode ser mais estreito, mais largo. Eu fazendo de cera, elas podem estreitar ou enlarguecer. Eu já vi muita gente fazendo esse túnel de plástico, colocando pedaço de conduíte. Já vi colocar pedaço de mangueira, já vi fazer de madeira. Mas eu não recomendo, porque a abelha não tem sistema de raspar, de roer a madeira. Então, elas vão sofrer muito se esse túnel não tiver na dimensão adequada. E às vezes você vê essa entrada estreita, pensa que o túnel pode ser estreito. Não, essa entrada estreita é só aqui no início. Lá dentro ele é mais aberto, porque precisam ficar várias abelhas dentro para fazer a ventilação. Se ficar muito estreitas, as abelhas têm que passar, têm que entrar, acaba que ela não faz essa ventilação. Elas se agarram na parede, várias aqui, umas 10, 15. Se houver calor, batem a asa e formam uma corrente de ar que entra o ar puro e ele sai por algum lugar. Um dos locais que sai é aqui, ó. Por isso que a gente faz esse furo também, que é uma medida de controle do calor e controle de umidade. Algumas espécies produzem muita água aqui dentro, tipo urso preto, urso amarelo. Então, com esse túnel, com esse furo aqui, que é aproximadamente um furo de 3/4, pode ser até 1 polegada, ajuda muito na ventilação. O ar entra por aqui, ele pode sair também por aqui, pelas frestas, mas às vezes você veda isso com fita, né? Então, como é que o ar vai sair? Quando o enxame é novo, já vi muitos criadores vedar a caixa totalmente com fita. A ventilação e ao mesmo tempo a proteção desse furo aqui de baixo. Já fizemos o túnel. Agora temos aqui um dos materiais que pode ser utilizado. O que é isso aqui? É um pedaço de alumínio, né? É um lacre de leite em pó. Pode ser de chocolate. Não pode ser aquele papel alumínio que se usa no fogão, porque ele é muito fino. As abelhas rasgam facilmente. Mas esse material aqui, ele tem uma certa resistência. Eu uso também ele para lacrar enxames quando vou viajar. É suficiente para fazer a ventilação e as abelhas, eu faço aqui, não preciso usar esse lacre todo. Uso aqui aproximadamente 1/4. Pego aqui a cera. E colo nos cantos, nas extremidades. Ó. Só mais um detalhe, pessoal. Que cera é essa que eu utilizei? Aqui é cera de apis. Consegui com meus amigos apicultores. Misturada com cera das minhas abelhas. Eu botei um pouco de tiúba, um pouco de cera de urso preto, um pouco de urso amarelo. Aqui você tiver. É importante não usar somente a cera de apis. E também que a cera de apis é muito seca. Eu já vi criadores colocando aquelas placas de cera alveolada. Demora muito as abelhas a aproveitar aquele material. Recomendação: você acrescenta óleo de cozinha. Então você tem lá meio litro de cera derretida, coloca 5 colheres de sopa de óleo. E você vai ter uma cera mais macia. As abelhas adoram, raspam isso, reciclam rapidamente. Então, essa própria cera aqui do túnel, quando elas fizerem ele de barro, elas não vão jogar essa cera fora. Vai servir para fazer vários
vários itens aqui dentro da caixa. Pode ser para fazer as próprias crias, os próprios potes, fazer pilares. Então, cera sempre é bem-vinda na caixa. Quando você coloca cera na caixa, você fortalece os enxames. Então, eu coloquei cera aqui. O que é que falta mais? Porque se é para haver ventilação, fazer o furo, né? Fazer disso aqui uma tela. Então, eu pego a madeira. No caso, vou pegar da própria caixa, uma madeira, que essa aqui é de pinos. Ó. Pego uma faca da ponta fina e faço aqui, ó, vários furos. Transformei essa placa de alumínio em uma tela, mas uma tela, como ela estava apoiada na madeira, uma tela que não passa formiga, não passa mosca, não passa forídeo, só passa somente o ar. E água, se cair água aqui também vai passar. Então eu coloco desse jeito, eu fiz como fosse um mini ralo, né? Coloco aqui. E tá pronto. Então eu já tenho aqui, vamos chamar isso aqui de válvula de ventilação. O túnel, que é por onde obriga o ar a entrar. E agora é só colocar os outros itens, os pilares de ceras. Vou aproveitar e vou mostrar como faz. Os pilares de cera são importantes também. Pega a cera, coloca aqui os pontos. Então eu coloquei aqui os pilares. Esses pilares são importantes para ter o espaço abelha. Quando a gente coloca os discos no fundo da caixa, não deve colocar direto, porque aí as abelhas circulam por baixo, fazem toda a limpeza, faz a ventilação, e na natureza elas fazem isso. Então a gente, ao pegar um disco de uma caixa ou de um tronco, devemos colocar esses pilares. E entre um disco e outro também. Agora vou colocar o alimentador. Eu faço o alimentador com um copinho descartável e essas tampinhas de refrigerante furada. O furo não é só para passar abelha, é para passar abelha, mas passar também o alimento. Aí tem que ser um furo que caiba pelo menos o dedo mindinho aqui, ó. Não pode ser muito estreito, senão as abelhas podem ficar presas dentro. E eu faço da seguinte forma. Também utilizo cera. Colo um pouco de cera aqui. 3 pontinhos de cera. Coloco aqui o primeiro de boca para baixo. Por quê? Para que não fermente. A abelha, elas conseguem limpar tudo dessa forma. Aí coloco mais um outro. Colo também 2 pontinhos de cera aqui. Aí esse já para cima. E mais um terceiro, também com a boca para cima. Então o primeiro com a boca para baixo, os dois outros, e os dois de cima para cima. Então, dessa forma as abelhas têm acesso ao alimento, não se afogam e não fica alimento armazenado. Então, agora eu vou colar aqui. Bom pessoal, eu já tenho um padrão. Sempre meu túnel, minhas caixas, eu faço o túnel desse lado e o alimentador no lado aqui, no canto oposto, a entrada na direita, o alimentador na esquerda, só que no outro canto, o canto oposto, né? Se eu virar essa caixa de cabeça para baixo, não cai nada, tá tudo colado. Colei o alimentador com cera. Lógico que essa caixa não foi feita para botar de cabeça para baixo. Por que não fazer esse túnel aqui? Veja como eu economizo espaço. Se eu fizer esse túnel aqui, ó, esse espaço aqui, normalmente as abelhas, elas podem, quando elas fazem a curva. Ela já sai colada aqui, não toma espaço dentro da caixa. Mas como dá trabalho fazer uma curva aqui com o túnel, isso é possível, mas eu prefiro fazer aqui, ó. Elas já dão continuidade aqui. Às vezes elas sobem ou dão continuidade aqui, então não toma espaço. Esse espaço vai ficar para fazer as crias e colocar o mel. Bom, agora vamos colocar o plástico. Antes de colocar o plástico também, eu utilizo a cera. Aí eu faço nos cantos, aperto, porque essa cera, como ela está macia, ela é bem aderente. Vou esticar o plástico.
passo aqui, marco o centro e depois mais um no meio de cada um. Agora vamos lá, cortar o plástico. Aqui é o plástico de mesa. Nesse caso estou usando o plástico número 10, mas se você quiser usar o mais grosso, pode ser também, é melhor ainda. Eu não sei a numeração, parece que é o número 12, número 20. Mas eu uso plástico de mesa. Então, ó, para ficar bem esticado, você passa a unha. Ó, fica bem esticado. Vou cortar aqui agora com a faca. Bom, o que é importante aqui? Esses espaços entre um ponto de cera e outro, há uma circulação de ar, aliás, uma saída de ar. O ar tanto sai aqui por baixo, pelo furo central, como também sai por aqui. Se eu vedasse isso aqui tudo de cera, ele só pode sair pelo furo central. Há casos em que eu vedo tudo de cera. Se uma abelha está sendo muito atacada por formigas, não é nem por forídeo, o forídeo não consegue entrar por aqui. Mas, quando a caixa é mal feita, às vezes a formiga consegue entrar. Aí eu passo cera, mas é provisoriamente. Mas sabendo que existe essa ventilação aqui. Então, gente, a caixa está pronta para receber o enxame. Esse vídeo não é um vídeo de divisão de enxame. Mas por que eu estou mostrando essa caixa? Porque eu estou falando de controle de calor. E o controle do calor já começa na preparação da caixa. Agora eu vou mostrar uma caixa recém-dividida, onde vocês vão ver tudo isso. O duto, o alimentador e as crias, as abelhas dentro da caixa. Aqui, pessoal, um enxame de uruçu amarela, recém-dividido. Eu vou abrir o plástico aqui para vocês. Aqui mesmo, através do plástico, dá para ver o alimentador. Dá para ver os potes de mel que elas já fizeram. E eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. O túnel de cera, elas estão raspando. Ó, essa que está saindo aqui é uma princesa. Vou fechar para ela voltar. E vocês viram que já tem pote, né? Você pode usar esses potinhos aqui também para colocar dentro do enxame, do novo enxame. Agora, pessoal, vou falar sobre as medidas de controle da umidade no período chuvoso. Algumas até se repetem, como por exemplo, pintar as caixas. Outra medida é evitar o respingo da chuva, ou seja, você fez a proteção contra o sol, automaticamente já está protegendo contra as chuvas. Os seus enxames no período chuvoso é o cuidado com a alimentação. Não alimentar em excesso. É o período que as abelhas mais precisam, porque a florada diminui e, além disso, mesmo as flores que conseguem, as plantas que floram no período chuvoso, as abelhas não conseguem aproveitar 100%, porque o dia que chove, o néctar geralmente é lavado e as abelhas só aproveitam o pólen. E aí o meliponicultor, às vezes, se precipita e bota grandes quantidades de xarope. Ou às vezes, também, como o Tocantins é úmido e quente nesse período, bota um xarope muito fino e isso pode fermentar e acarretar problemas. Nós estamos também na nossa Agrotins Virtual, vamos lançar um vídeo sobre a produção do xarope. Não vou entrar em detalhes, mas só dizer que o xarope ele deve ser feito 2 partes de açúcar para 1 de água. Geralmente o pessoal faz 1 para 1. Então você está botando água dentro da caixa e no período chuvoso as abelhas estão lutando o tempo todo para tirar a umidade de dentro da caixa. Outra medida de conviver e ter sucesso no período chuvoso é intensificar as revisões. Você, no período seco, você pode até passar 20 dias, 15, um mês, sem abrir as caixas, porque os enxames estão fortes, está na florada, não tem que alimentar, e dificilmente os problemas de forídeo acontecem. Mas no período chuvoso você deve intensificar as revisões para ver se não tem alimento fermentado, para ver se não há presença de forídeo.
E se houver, tomar as medidas. Se houver alimento fermentado, retirar, colher mesmo o mel com a seringa, com o sugador e começar a colocar aos poucos somente o alimento novo. Outra medida é não remontar. Quando você for alimentar, lá naquele copinho, que você fez a alimentação há 3, 4 dias atrás, se ainda restar xarope, você não coloca. A não ser que você retire, lave o potinho, porque após 3, 4 dias ele já está fermentado. As abelhas não pegaram, às vezes, porque elas pegam o alimento fermentado, mas é muito mais lento. Então você não remonta. Se tem ainda xarope, tira, limpa, aí sim você pode colocar. E o bom senso. Um enxame que não deu conta de pegar um copinho daquele de 50 ml em 3 dias, você não vai botar mais 50 ml, você vai botar apenas 10, 5, coloca alguma coisa, mas não coloca o mesmo tanto. E se houver ataque de forídeo, você vai fazer o controle do forídeo. Também vai ter um outro vídeo aqui na Agrotins mostrando como controlar o forídeo. E você vai lacrar essa caixa à noite, soprar e tomar as medidas no começo. Forídeo é muito fácil. No começo é só colocar a armadilha, né? O caça-forídeo. Agora, depois que está muito infestado, aí você vai ter que tomar medidas mais severas, como, por exemplo, trocar as abelhas de caixa, fazer toda a limpeza, não colocar mais os potes de pólen, não colocar mais as crias infestadas. Dá muito mais trabalho, às vezes até do que formar um novo enxame. Então, meus amigos, era isso. Muito obrigado.